Pode o amor transformar pessoas? Segundo o barão Montesquiel, a vantagem do amor sobre a libertinagem é a multiplicação dos prazeres. A noite caiu sobre o Blackwater como um manto de veludo espesso e cúmplice. Dos salões do antigo palácio vinha o riso dos convidados. No terraço, os jardins exalavam o perfume úmido de rosas escuras e ali, encostado a um pilar recoberto de era, estava ele, Adrian Wilker, o duque libertino, o homem cujas dores ninguém ousava decifrar e cujos prazeres todos se punham a adivinhar. Entre dedos longos girava um cálice de vinho rubro, como se brincasse com a ideia de incendiar a própria noite. Diziam que não havia promessa que ele não quebrasse, nem moral que não desafiasse. Dizia que era um mapa de pecado ambulante, marcado por risos e cicatrizes. E, no entanto, nunca se soube de um só coração que tivesse permanecido o mesmo depois de encontrá-lo. Histórias e Amores apresenta O Duque Libertino e a Professora. De onde você assiste a esse vídeo? Ela chegou tarde, sem cortejo, com um vestido que parecia demasiado simples para aquela reunião luxuosa. Chamava-se Isolde Marceline, filha do juiz real que morrera há pouco, educada entre livros, com mãos que conheciam o peso da escrita e o valor das palavras. Não viera por curiosidade, mas por necessidade. Sua família, agora empobrecida, precisava de um acordo. O convite a alcançara por vias tortas. A duquesa viúva, tia de Adrian, desejava uma professora para as meninas de uma prima enferma. Isolde dissera sim, porque dizer não seria escolher a ruína. E, no entanto, quando o olhar dela encontrou por acaso o do duque, houve um tremor de cordas invisíveis, um estremecimento que não se encaixava em nenhuma lógica. Ele sorriu. A senhorita chegou com o vento do norte, disse Adrian, aproximando-se sem pressa, com a mesma certeza de quem atravessa um campo conhecido. E trouxe no rosto a honestidade dos livros. Que perigo! Os honestos às vezes são os mais perigosos. E os libertinos? Devolveu Isolde, sustentando o olhar sem ceder. O que trazem no rosto? O reflexo dos outros ou a própria fome? O sorriso dele se aprofundou, não em deboche, mas em interesse genuíno. Havia em Isolde uma espécie de chama que não pedia permissão.
uma chama que, por ser verdadeira, não sabia fingir. Trocaram algumas palavras, olhares e silêncios e, antes que algum código social os separasse, a anfitriã chamou os convidados ao salão principal. Um minueto tomou o ar e Isolde se afastou, respirando fundo, como quem acabara de olhar para uma paisagem proibida por tempo demais. Os dias seguintes trouxeram a ela o castelo por dentro. O trabalho de professora começou discretamente em salas de janela larga, entre gramáticas e mapas, intercalado por visitas da duquesa viúva que gostava de discutir filosofia. Mas o palácio, como todo corpo vivo, tinha corredores secretos. Numa manhã de chuva, Isolde tomou o caminho errado e deu num átrio de mármore onde quadros se amontoavam como memórias mal organizadas. O maior deles, coberto por um pano, chamou sua atenção. Ela ergueu o tecido com cuidado e viu um retrato de Adrian, jovem, ao lado de um homem de olhar duro, o pai, talvez, e de uma mulher cuja beleza melancólica parecia pedir desculpas ao mundo por existir. A tinta trazia uma espécie de fissura, uma rachadura no céu do retrato, como se o pintor houvesse pressentido uma tempestade que ainda viria. Curiosidade, senhorita Marceline, é virtude ou pecado? A voz de Adrian soou atrás dela sem acusação, apenas constatação. Depende do que se procura, respondeu Isolde, baixando o pano com a compostura de quem recolhe um véu de luto. Ele se aproximou tanto que ela pressentiu o calor de sua pele. Havia no duque um perfume de tabaco leve e âmbar, uma nota de madeira polida, um traço de sal marinho, como se ele fosse feito de noite e de viagem. Eu procuro o que ainda não me foi negado, disse ele, e fujo do que se quer impor como inevitável. A moral? Arriscou Isolde. A convenção, corrigiu. A moral, essa cada um traz a sua, forjada com medo ou com coragem. A convenção, essa é uma máscara. E eu confesso, tenho alergia a máscaras. Isolde sentiu que o mundo girava ligeiramente mais rápido. Ele falava não só para seduzir, falava como quem saboreia o próprio pensamento. E, ainda assim, havia ali uma tentação envernizada de beleza. Era fácil imaginar quantas se renderam àquela voz que prometia liberdade. Mas Isolde carregava no peito a memória de seu pai. O homem que lhe ensinara que o não podia salvar uma vida inteira. A tensão se acendeu entre os dois como um fio elétrico estendido ao limite. As semanas desenharam um jogo. Nos jantares, ele fazia perguntas insolentes. Nas manhãs, ela respondia com perguntas mais afiadas. Ele aparecia nas aulas com o pretexto de buscar o livro e permanecia tempo suficiente para interromper um período inteiro de concentração. Ela, que conhecia o poder dos olhos, evitava fitá-lo demoradamente, porque o desejo, quando encontra abrigo, começa a construir casa. E o desejo dela, que sempre fora domado pela disciplina, agora se descontrolava na presença dele. O impacto desse querer era um espelho incômodo. O que escondia de si mesma sob a capa de uma moral tão correta?
Houve uma noite em que o céu, de tão limpo, parecia um lago de vidro. O castelo dormia, mas Isolde, insone, desceu ao jardim com o livro fechado na mão. Quando o desejo cresce, o livro vira talismã. E foi ali, sob as roseiras tardias, que Adrian a encontrou. O vento brincava com as fitas do vestido dela. Ele parou a 2 passos com a formalidade de um pedido. Se eu lhe pedir uma verdade, me dará uma mentira? Perguntou. Depende da pergunta. O desejo a assusta? Ela mordeu o próprio silêncio e olhou para o céu como quem busca no alto a resposta que queima embaixo. O desejo assusta quando não tem destino, disse enfim. Quando é só correnteza e não conhecem margem. Ele deu um passo e ela tremeu. E se eu lhe disser que as margens existem para nos fazer desejar a ponte? Isolde riu, um riso baixo que era metade incredulidade, metade vertigem. O senhor é um arquiteto de metáforas, Duque. E as metáforas, como pontes, desabam às vezes. Só quando estão podres. A voz dele caiu mais próxima. Há em você um desejo tão grande. Eu sei, pois já conheci várias mulheres. Houve um instante em que o mundo perdeu contornos. Isolde sentiu a mão dele tocar a dela e foi como água morna no inverno. Não havia brutalidade, não havia pressa. Havia a pergunta do corpo. Posso? O coração dela respondeu com um golpe que não cabia na razão. Ela, que sempre se julgara senhora das próprias regras, percebeu que a verdade tem garras e, ainda assim, recuou o passo que o coração avançara. Eu não sei o que o senhor oferece, disse numa coragem que doía. Eu não sei o que estou disposta a perder para aceitar. Adrian tirou a mão como quem respeita uma fronteira sagrada e o olhar dele, por um segundo, deixou entrever um grande desejo. Ofereço o que posso. Uma noite sem máscaras e uma manhã em que nada precisará ser mentido. Mas não minto sobre o preço. Quem deseja como eu desejo, não fica intocado. Isolde ficou imóvel. Era possível dizer não e se salvar? Ou dizer sim e, por fim, nascer? A pergunta a perseguiu por dias. A casa cochichava. O escândalo parecia inevitável. Foi a duquesa viúva quem trouxe a tempestade. Numa tarde de chá, a senhora de voz mansa disse: Minha querida, andam falando mal de você. Não sei se o que dizem é verdade, porém, gosto de lhe conceder o benefício da dúvida. Mas devo preveni-la. Adrian brinca com fogo desde menino. Quem o toca aprende rápido que a chama não aceita metade. Ou se ilumina, ou se queima. E a senhora? Isolde arriscou, respeitosa. O que aprendeu com o fogo? Aprendi que a moral de salão é um relógio que serve para muitos atrasos. O que me importa é a verdade entre 2 pessoas quando ninguém está olhando. Você saberá quando a sua noite chegar. E a verdade chegou no baile de inverno. A música era febril e as luzes
numerosas como estrelas exiladas. Isolde vestiu uma linda roupa, pois queria impressionar, e Adrian, de casaca preta, parecia um elipse em movimento. Dançaram. O primeiro toque foi uma confissão, o segundo, um pacto. Ao fim da valsa, ele se inclinou ao ouvido dela e disse sem adornos: Eu a desejo. Não por capricho, não por hábito. Eu a desejo como quem escolhe finalmente cair de joelho diante do que é verdadeiro. Se disser não, entenderei. Mas se disser sim, que seja um sim inteiro. A respiração de Isolde se transformou na balada de uma batalha. O sim na ponta da língua, o não a armadura antiga. Ela fechou os olhos por um instante e viu o pai na lembrança, não como juiz severo, mas como homem que amou uma mulher sem pedir licença ao mundo. Teria ele dito não por medo ou sim por coragem? Quando abriu os olhos, o mundo tinha a nitidez das decisões sem retorno. Um sim inteiro, disse Isolde com voz serena. Mas não para ser seu troféu, nem para forrar a sua reputação com outra história. Um sim que me respeite amanhã. Um sim que não me complica numa vida onde eu não caibo. Adrian soltou o ar, como quem recebe absolvição e sentença ao mesmo tempo. Um sim que nos torne mais vivos? Eu não sei amar devagar, Isolde, mas por você aprendo a não mentir. Saíram do salão não como fugitivos, mas como quem muda a estrada. O quarto onde entraram tinha cortinas altas que respiravam com o vento. Ele acendeu as velas devagar, como se inventasse a aurora, e parou a uma distância de um último pedido. Diga-me quando, sussurrou. Ela caminhou até ele, levando a mão ao rosto dele com delicadeza de quem roça uma página antiga. Agora, respondeu, e o agora foi como abrir uma janela depois de anos no quarto fechado. O beijo não prometeu eternidades, prometeu verdade. E a verdade, quando encontra duas bocas dispostas, cria um país novo. Não houve pressa, houve uma paciência faminta, uma descoberta que não precisava humilhar o mundo para existir. Isolde sentiu entre pele e pele que o prazer não era um inimigo da moral, mas seu espelho mais honesto, que o corpo pode ser templo quando o consentimento é sagrado. E, ao se entregar, não se perdeu, encontrou a si mesma no centro da própria chama. A manhã veio com luz limpa. Isolde olhava a paisagem pela janela. Os jardins pareciam repousar do excesso de beleza da noite. Adrian despertou com um olhar que ela não conhecia. Um olhar de homem que, depois de muitos banquetes de ego, experimentava o pão simples da humildade. Eu não sei qual será o preço, disse ele sem pose. Talvez fofoqueiros, talvez um pedido da tia para que você vá embora,
Talvez uma promessa de casamento que não sei se mereço fazer. Mas há uma coisa que eu posso oferecer e que nunca ofereci: ficar. Ficar é uma palavra grande, respondeu Isolde, pousando a mão no peito dele. E não precisa ser feita de ferro. Pode ser feita de escolhas diárias. Se o Senhor quiser a minha vida, terá que querer também os meus nãos. Ele riu, o riso curto e feliz, e beijou a mão dela como se prestasse juramento. Mas o mundo, fiel às suas intrigas, não esperou a hora do almoço para apresentar a conta. Ao meio-dia, a duquesa viúva chamou Isolde e, com delicadeza, expôs a tempestade que crescera à velocidade de um boato. Há propostas, disse, para que a senhorita deixe o castelo. Dizem que é pela saúde da casa. Eu, particularmente, acho que é pela doença da hipocrisia. Isolde sentiu um arrepio, mas manteve o rosto calmo. Não chorou, não suplicou. A duquesa, com olhos mornos, completou: se decidir partir, eu a abençoo. Se decidir ficar, enfrentaremos a neve. Adrian, ao saber, não procurou um duelo de honra, não escreveu cartas de desafio, não chamou os cavalheiros da madrugada para defender. Procurou Isolde. Encontrou-a na biblioteca, onde livros antigos tinham aprendido a sobreviver a tempestades maiores. Ele se aproximou sem céu nos ombros, com a humildade de um discípulo. Antes de você, disse, eu vivia como se o mundo fosse um banquete eterno. O que eu queria, eu escolhia. O que me contrariava, eu queimava. Chamavam isso de liberdade. Hoje eu entendo. Era só uma fuga vistosa. A liberdade é outra coisa. É escolher o que nos transforma em verdade, mesmo quando dói. Eu não peço que você fique numa casa que a fere. Peço que me permita construir com você um lugar onde meu desejo não seja um tirano e onde o seu não precise pedir desculpa por ter voz. Isolde deixou o livro se fechar sozinho. O som seco foi como um selo no fim de uma carta. E se o mundo nos chamar de tolos? Que nos chame, respondeu ele. Prefiro a tolice de um amor que não cabe nos manuais à esperteza de uma vida que não me pertence. Ela o olhou por um longo tempo, buscando o jovem do retrato e o homem do presente, comparando as rachaduras do passado com a possibilidade de um teto novo. Então, tão simples quanto uma respiração, decidiu. Partiram numa madrugada azul, levando poucas malas e muitos riscos. A duquesa viúva, com um lenço branco na mão, acenou do alto da escadaria. No gesto havia despedida e promessa. Foram para uma casa menor no vilarejo, onde o mar cantava no fim da tarde. Ali, Adrian aprendeu a negociar sem trapaças, a perder sem colapsar, a ganhar sem humilhar. Isolde, que sempre soube ouvir os livros, passou a cuidar de uma casa, a ouvir o riso da vizinha, a ouvir o silêncio de quem sofre. Construíram dia após dia a tal ponte de que ele falara. Não uma ponte de metáfora, mas de rotinas honestas. Não se enganem. Houve tempestades. Os velhos hábitos do duque bateram a porta como antigos amantes que não suportam a ideia de terem sido trocados pela paz.
Houve dias em que ele quase voltou a confundir desejo com poder. E houve noites em que Isolde quase confundiu amor com renúncia. Mas, sempre que a casa ameaçava tremer, sentavam-se à mesa da cozinha com pão e vinho e recomeçavam a conversa que fora o primeiro pacto. Diga-me a sua verdade e eu direi a minha. O que te ilumina? O que te queima? Onde dói? Onde cura? Nessas perguntas, o prazer encontrou morada que não precisava do aplauso do mundo. O libertino descobrira que o prazer sem verdade é um quarto que cheira a ausência, e uma mulher moralmente íntegra descobrira que a moral sem desejo é um templo sem fogo. Juntos aprenderam a acender a chama sem incendiar a casa. Anos depois, voltaram a Blackwater não como suplicantes, nem como conquistadores. Voltaram porque a duquesa viúva partira, deixando uma carta onde, entre lembranças, havia um testamento que concedia o castelo para eles. Na primeira noite no castelo, cúmplice como na primeira vez, guardou o voto simples que, no fim, sustentaria tudo. Ficar, não como prisão, mas como escolha renovada, onde o desejo e moral, em vez de duelarem, se deitaram lado a lado, finalmente reconciliados. Porque no mundo deles, prazer e dignidade já não eram inimigos. Tinham aprendido a se conjugar, não no futuro incerto, mas no presente vivo de duas almas que, apesar de tão opostas, descobriram que a maior libertinagem é amar sem máscaras.